Bastidores em um hospital psiquiátrico. Não, não. Pra lá, vai. Bem-vindos, leões de Judá! Bem-vindos, leões de Judá! Bem-vindos, leões de Judá! Uma longa investigação. Isso aqui que eu vou mostrar agora são fezes. Passam a noite amarrados, passam, se possível, um dia. Seres humanos excluídos. Vítimas e maus tratos. Não chiqueiro de porco, o chiqueiro do ser humano. O abandono. Deficientes mentais perambulam sem rumo. Parte deles não vestem qualquer tipo de roupa. Não tem colchão para vocês? Tem. A violência em várias formas. Você já apanhou? O desprezo. O lado de fora do hospital psiquiátrico fornece falsas impressões. Árvores e prédios impecavelmente pintados de azul e branco. Quem parar nesse ponto não vai imaginar o teatro dos horrores que existe ali dentro. Você traria o seu pai para ser tratado aqui se ele precisasse de tratamento mental? Não. O senhor traria alguém da sua família para ser tratado aqui? Traria? O senhor acha que o que existe aí dentro é normal? As perguntas sem resposta. Tecnicamente é certo alguém morrer engasgado e constar como infarto? Isso é certo tecnicamente? O silêncio que incomoda. Vocês classificam a situação desse hospital psiquiátrico como normal? Os gritos que ecoam. Em depósito de esquecidos. Que mais lembram campo de concentração. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, a revoltante realidade de muitos dos manicômios do Brasil. Os doentes mentais sempre sofreram preconceito de parte da sociedade. Porém, pior que o preconceito é o descaso. Uma investigação jornalística de vários meses revela o que acontece de fato dentro de um dos hospitais psiquiátricos do país. Disfarçados como funcionários, registramos como um grupo de brasileiros classificados como loucos são tratados. O documento que você vai acompanhar a partir de agora é a base de uma investigação que já está sendo feita pelo Ministério Público. Aqui Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Popularmente são chamados de loucos. Termo que traz junto o preconceito da dita sociedade dos normais. Eles apresentam padrões mentais que diferem da normalidade. A psiquiatria descreve mais de 100 grupos de transtornos mentais. A imensa maioria pode ser tratada sem internação. Os hospitais psiquiátricos se dedicam a tratar os casos de psicose. Não, não. Pra lá, vai. E doenças mentais graves, quando a perda da consciência da realidade é frequente. A alucinação rotineira. Cadê o lagartixa? A agressividade possível. Não bate nele, não. Vou arrumar. A recuperação incerta, ou por vezes improvável. Hospital Psiquiátrico Veracruz, Sorocaba, estado de São Paulo. Há um ano recebemos denúncias de que aqui doentes mentais estariam sendo vítimas de graves maus tratos. Que
você vai acompanhar a partir de agora reflete as duas frentes de nossa investigação. A primeira frente, durante 2 semanas, nosso produtor se infiltra no hospital. Empregado como funcionário da lavanderia, ele tem acesso ao dia a dia da instituição. O resultado é uma documentação jamais vista dos abusos cometidos onde doentes mentais deveriam supostamente ser tratados com dignidade. A segunda frente de nossa investigação é meu próprio acesso ao hospital, desta vez me apresentando como repórter, numa visita onde não há tempo para que maquiagens da realidade possam ser postas em prática. Primeiro dia de trabalho de nosso produtor como auxiliar de lavanderia. E como era o seu dia a dia? Chegava lá às 7 horas, ficava até às 4 da tarde e fazia todo tipo de serviço pesado lá dentro da lavanderia. Que acesso você tinha ao que acontecia dentro do hospital? No intervalo, na hora do almoço, eu abria mão de almoçar para ficar circulando pelas alas e vendo o que acontecia lá. Do lado de fora, uma fachada bem cuidada. Para chegar até o prédio principal da administração, passamos por um jardim bem cuidado, muito verde. Prazer, Leonir, tudo bom, bonitão? Bom, Funcionário novo, não é um pouco mesmo. É uma gracinha, que lindo. Mas eu sou de pelúcia. Ao entrar nas alas, as primeiras impressões. Aqui é os doentes. Esses caras estão tudo com frio aqui, né, velho? Eu vou vir daqui a pouco. Homens descalços, sem roupa, sentem frio. Esse homem está deitado em uma cama sem colchão. Nu, ele passa o tempo todo sobre um estrado de madeira. Aqui, 4 homens se amontoam. Faltam leitos? Faltam leitos. Isso é indiscutível? Indiscutível. Eu vou ser cedo, filho. 7 horas da manhã, aqui 8 horas. Você não viu? Nesse outro quarto, encontramos fezes, ao lado de um paciente. Durante seu período de trabalho, circulamos livremente pelas alas do hospital. O mau cheiro é forte. Nosso produtor sente náuseas. Rapaz, vamos ver aqui. Tem estômago mesmo aqui. Viu aquela bosta lá no chão, lá, um vomito? Daqui a pouco não tem mais nada, os caras não comem. Empurrando o carrinho aqui pelas alas do hospital, um mau cheiro terrível. Muito. Como foram os seus primeiros dias dentro do hospital? Foram assustadores, né? Porque é uma realidade que eu não conhecia, né? Então, eu me deparei com alas repletas de pacientes que faziam fezes, urina e vomitavam no chão. Eu cheguei a ver também paciente bebendo água do vaso. E isso me assustou muito, né? Eu passei mal, inclusive, nos primeiros dias, toda vez que eu entrava na aula. Esse funcionário da limpeza confirma que já presenciou alguns internos comendo fezes humanas. Come bosta, né? Os pacientes comem bosta. Que situações chamaram mais sua atenção? Pacientes que comem fezes, por exemplo. Isso dentro de um hospital psiquiátrico pode acontecer de acordo com a literatura, de acordo com o dia a dia dos hospitais psiquiátricos. Mas o importante aqui, que tipo de controle havia por parte dos funcionários a essas situações? Praticamente nenhum, porque em cada ala, na prática, eu via um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem para tomar conta de 80 pacientes. Então, não havia controle? Não havia controle. Alguns pacientes são amarrados nas camas. Não conseguem nem se mexer. Conversei com enfermeiros que me diziam que precisam, às vezes, amarrar pacientes. Tem de tudo. 2 pernas são amarradas e outro braço do outro lado. Quer dizer, eu fico totalmente imobilizado. Esse paciente se arrasta no chão. Ele chora, grita e pede um pedaço de pão.
Aqui dentro a situação é extremamente precária. Falta praticamente tudo. Higiene, alimentos, leitos, humanidade. Trabalhando como auxiliar na lavanderia, nosso produtor registra o momento em que esse interno pega uma casca de laranja no chão e come. Pelado, esse outro reclama de frio. Cadê a roupa? A roupa não veio pra mim, rapaz. Tá sem roupa? Por Tô quê? sem roupa. Por quê? Porque não tem roupa. E você tá com frio? Tô com frio. A funcionária faz uma revelação. Doentes já morreram de frio. Os que morrem de frio é muito. É meio por baixo do pano, entendeu? Uma funcionária da lavanderia chegou a me dizer que eles costumeiramente morrem de frio e que esse é um assunto tratado por debaixo dos panos. Como assim debaixo dos panos? Não pode falar sobre isso lá dentro. Flagramos também a exploração de pacientes. Registramos diversas vezes o trabalho de internos, principalmente na lavanderia. Esse paciente empurra um carrinho cheio de cobertor com muita dificuldade. Substitui uma mão de obra que não existe. Tá pesado aí? Acostumado. Como é que é? Acostumado. Tá acostumado? Eu sinto leve o cobertor do maior. Não, deixa eu te ajudar. Isso aí tá pesado pra mim. Deficientes físicos e mentais fazem um trabalho arriscado. Esse doente mental coloca quase metade do corpo dentro da máquina de lavar industrial. A tampa cai em cima de seu dedo. Após o ocorrido, ele ainda leva uma bronca da funcionária. A placa da lavanderia alerta: risco biológico. Mesmo assim, os pacientes não usam qualquer tipo de proteção, como luvas e máscaras. Manuseiam roupas com sangue, fezes, vômito. Eles não recebem nada por isso. Na verdade, eles revelam ganhar um copo de café após toda a jornada. Eles te dão alguma coisa aqui? Não. Esse aí, então, é o seu salário de hoje, né? Eles têm autorização para trabalhar? Trabalham sob o olhar cúmplice dos supervisores. Inclusive, recebem ordens deles. Que tipo de ordem? Vai devagar, tira ali, vai naquela máquina. Cadê você? A cada visita nas alas, uma surpresa. Circulando por esses corredores, também me deparo com uma realidade jamais imaginada. Qual que é a situação aqui na sua avaliação? É difícil eu falar alguma coisa, a gente nunca fala nada, né? Sempre a chefe que responde. Mas você diria que a situação aqui é normal? Desde que Sinceramente. eu estou trabalhando aqui sempre foi assim, né? Você acha que essa é a maneira adequada de se tratar de Isso deficientes quem julga é a mentais? enfermeira-chefe. Não, mas na sua opinião. Não, na minha opinião não vale. Quem vale é a enfermeira-chefe. Ela Qual é a responsável. sua opinião? A minha opinião é a opinião da enfermeira-chefe. É. Como é que vocês são tratados aqui? Nós somos tratados aqui, nós tomamos remédio aqui, nós tomamos remédio aqui. Aí. Tem cama para todo mundo? Quê? Tem cama para todo mundo aqui? Aqui não tem cama para todo mundo, não. Não? Não. Falta muita cama? Falta arrumar os quartos. Aqui. Vocês dormem aqui? Olha, quebra a cama quando nós dormimos. E não tem colchão para vocês? Não tem. Não? É assim que vocês dormem? Não, verdade mesmo, é assim mesmo. Não tem, tira o colchão, põe lá e a gente fica tomando remédio, vai ficar dormindo lá. Quantos dormem aqui?
Dorme 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nessa cama ficam quantos? Ficam uns 7. Fica 2 aqui? Dessa vez encontramos 2 pacientes juntos. Segundo a enfermeira, eles namoram. Namorando, né? Que coisa feia. Não é, Paulinho? A mulher revela que a prática sexual entre eles é rotineira. E é normal assim, eles. Ficar? É normal. Esse enfermeiro trata os pacientes de maneira agressiva, estúpida. Pega logo essa bosta aí, rapaz. Esses caras aqui. Ao abrir a ala, alguns pacientes tentam sair atrás do funcionário. Ele empurra os internos. Muito trabalho eles não. Deve dar muito trabalho. Eles visitam? Não, os pacientes. Assim que o enfermeiro vai embora, o clima esquenta entre os pacientes. Cadê o lagartixa? Lagartixa daqui. Não bate nele, não. Não bate nele. Deixa ele quieto. Muitos internos reclamam da agressão por parte dos funcionários, principalmente em enfermeiros e auxiliares. Eles batem como em você? Aonde é? No rosto? Aqui. No dente. É? No dente. Amarra vocês? Amarra. Na cama? Na cama. Com o quê? Com lençol. É? É. Todo dia? Ele bate como? No rosto? Mas tem mocho, Em minha volta pelo hospital, questiono a equipe de enfermeiros. Funcionários do hospital psiquiátrico tentam explicar o inexplicável. Constrangimento é visível. Vocês classificam a situação desse hospital psiquiátrico como normal? Fala tudo que você sempre quis falar. Cara, se a gente falar tudo que a gente pode falar e quer falar, isso a gente vai ter uma consequência. Tá certo, mas acho que a principal das consequências é do ser humano, né? Vamos perder nosso emprego. Tá certo. Não, mas eu acho que é o momento de se mostrar a verdade. O que acontece aqui dentro? Você traria o seu pai para ser tratado aqui se ele precisasse de tratamento mental? Não. Por quê? Porque as condições não ajudam. Novo dia de trabalho de nosso produtor. Novos relatos. Denúncias que se multiplicam. Esse paciente assume comer fezes e vômito. Já comeu hoje? Hoje? Por quê? Já esse outro come todo tipo de bicho. O funcionário conta que já chegou a presenciar o paciente comendo um sapo. Ele come sapo, parece que tá comendo hambúrguer. Fica até escorrendo. Um deficiente mental quer repetir a refeição. Ele insiste e é imobilizado por um auxiliar. Segunda vez, já tá aqui. Você comeu. Vem. Ele já foi, ele já comeu, já voltou. Já passou, já na 8. São 2 semanas trabalhadas no hospital. Durante esse tempo, presenciamos 2 incidentes. Um homem morre e outro desaparece no manicômio. A situação aqui no Hospital Psiquiátrico Veracruz não se resume apenas à precariedade e maus tratos. Envolve também óbitos. Durante nossa presença aqui, registros de desaparecimento e morte. O homem que aparece nesta foto é Edson Fortes. Nestas imagens, o corpo dele está no necrotério do Hospital Veracruz. Funcionários e pacientes
sem saber que estamos gravando, revelam que Edson morreu engasgado ao comer um pão no café da manhã. O rapaz que morreu era daqui dessa lá. Foi de quê? Eu acho que ele engasgou com o pão. Engasgou? Foi hoje, né? Foi. E ele morreu como? Engasgado com pão. Engasgado com pão? Na hora do café. Hã? Na hora do café. Então, a enfermeira não foi ajudar, não? Agora o médico foi que viram, ele já tinha morrido. Localizamos a família de Edson Fortes no litoral paulista. Essa é a casa. Esta é a Gislaine Fortes, irmã do Edson. Gislaine, quem era o Edson Fortes? O Edson Fortes era o meu irmão, assim, uma pessoa totalmente normal até os 19 anos, onde ele adquiriu a doença esquizofrenia. Até os 19 anos, ele era um rapaz normal. Normal. Aí os sintomas apareceram nessa idade, aos 19 anos. Aos 19 anos. Foi difícil para vocês aceitar esse diagnóstico? Foi. Ele aceitava? Não. Ele dizia que não tinha nada? Dizia que não tinha nada. Mas foi se tornando uma pessoa agressiva? Foi se tornando uma pessoa agressiva, ele mesmo se batia na parede. Foi Dona Dora quem internou o filho no hospital psiquiátrico. Agora ela se sente culpada com a morte dele. Não deveria. Apenas confiou em um hospital que sempre se apresentou como detentor de um serviço de excelência. Por que a senhora escolheu o Hospital Vera Cruz? Porque eu achei melhor eu internar ele definitivo, porque não estava dando mais para mim ficar com ele. A senhora chegou agredida também? Ah, fui agredida. Aí ele me jogou no chão e batendo. Por Deus, eu consegui me livrar dele. Quando eu consegui me livrar dele, eu corri para a rua. 32 anos, eu fiz o bolo para ele, a gente cantava parabéns, olha aí. Houve momentos de muita felicidade? Houve, sim. O que a senhora sabia sobre esse hospital? Eu não escolhi. Alguém que me arrumou esse hospital. Que informação a senhora recebeu do hospital? Que o hospital era muito bom, que era ótimo e que ali eu ia conseguir que ele ficasse de morador. A sua primeira impressão do Vera Cruz foi boa? Foi boa, porque eu ia imaginar que acontecia isso lá dentro. Porque quem olha por fora vê aquilo tudo bonito, parece uma fazenda. O lado de fora do hospital psiquiátrico fornece falsas impressões. Árvores e prédios impecavelmente pintados de azul e branco. Quem parar nesse ponto não vai imaginar o teatro dos horrores que existe ali dentro. Com que frequência a senhora visitava o Edson? Eu só ia uma vez por mês porque, além de ser muito longe, ficava muito caro para mim. Quando a senhora ia uma vez por mês, a senhora tinha acesso ao Edson? A senhora falava com ele? Falava. Sei. Falava. Onde a senhora tinha acesso a ele? Lá fora, no pátio lá. Quando a senhora fazia essas visitas, a senhora tinha acesso ao interior do hospital? Não, nunca deixaram eu entrar. Eu já pedi até pro doutor para mim entrar lá, para me ver como era dentro. A senhora pedia para entrar? Eu pedi. Várias vezes eu pedi para entrar, que eu queria ver como era lá dentro. Aí ele falou que não podia entrar. Por que razão? Aí eu falei, porque ele falou, a senhora vai ver coisa que a senhora não vai gostar. Então eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou me sentindo culpada do meu filho ter morrido. Porque eu pus ele lá porque ele não tinha mais condições de viver fora. Na declaração de óbito, consta como causa da morte infarto agudo no miocárdio. Eu liguei lá no hospital. Eu liguei lá para falar com a assistente social, porque eu queria saber detalhes de como meu filho morreu. E o que ela disse para a senhora? Aí ela falou assim para mim que ela ia falar com a enfermeira-chefe que ela não estava ao par. Só que aí eu não conseguia mais falar com ela, porque toda vez que eu ligava para ela, ela estava fugindo de mim. Porque... A senhora notou isso? Notei. Ela jamais retornou a sua ligação? E aí ela não retornou mais a ligação. A conclusão que eu tive quando eu vi a reportagem foi de um centro de animal, não era nenhum centro de gente. Não sei como tratar pessoas daquela forma. Não passava aquela imagem nunca na minha cabeça que meu irmão vivia num lugar daquele.
O diretor clínico do Hospital Veracruz, Florivaldo Zacarias, tenta explicar o porquê dessa diferença no documento. Registro de morte de um paciente cujo nome é Edson Fortes. Quando alguém morre engasgado, é correto constar que morreu de infarto? Não, pode voltar por engasgamento. É questão de trocar o diagnóstico. É comum que a causa-morte seja alterada aqui? Não é comum que a causa-morte seja alterada e nem é alterada. Mas o senhor não tem certeza que o paciente morreu de infarto? Por que consta que morreu de infarto? Mas o que acontece é o seguinte, esse paciente não tem que ser enterrado? Não, eu só dizer, Por favor, está respondida a pergunta. Me explica, eu não sou médico. Alguém que morre engasgado pode aparecer que morreu de infarto? O que eu estou dizendo é que, clinicamente, o médico que presencia o caso, que assistiu o caso, vai escolher um dado que mais se aproxima dos dados clínicos do paciente. Mas o senhor sabe que engasgamento não tem nada a ver com infarto, né? O senhor sabe disso? Não, eu sei, mas é que foi morte súbita, né? Foi uma morte súbita em termos aí estatísticos, bate mais com um infarto do miocárdio. Um diagnóstico errado? Não. Só para eu entender, eu não sou médico, quero entender. Não, clínica, veja bem, mas clinicamente não é errado, porque eu achei que devia ser infarto de miocárdio. Eu só estou tentando entender porque eu não sou médico, eu também não sou, já entendi. Chega, tá bom, já respondeu. Tá bom, tá certo. Não há modificação nos autos. É isso. Não há. Quem aparece nessas imagens reclamando de funcionários do hospital é Bruno Barros. Você grita, chora, e ele faz o quê? Cala a boca, cala a boca. Ao assistir a nossa reportagem, a mãe viaja de São Manuel, no interior paulista, até Sorocaba, para retirar o filho do manicômio. Conversei com meu patrão, falei, ô Zezinho, não tem como você me arrumar R$200, que eu vou ver se eu arrumo uma condução para ir buscar meu filho. Daí foi no domingo de manhã, cedinho, eu fui buscar. Eu falei, eu não tenho condições de ter ele aqui comigo, mas pelo menos aqui eu sei que não está sendo judiado. Bruno está com 19 anos. Aos 7, ele sofreu um derrame cerebral, causado por uma leucemia, mas ficaram sequelas. Não dava mais, porque ele tentou matar o irmão dele dormindo, ele saía arrastando eu pro cabelo dentro da casa. Por causa da agressividade, a mãe procura ajuda. Bruno ficou 4 meses internado em um hospital de Sorocaba, até ser transferido para o Veracruz, quando surgiu uma vaga. Depois de um tempo que eu comecei a ir mais, daí eu já vi ele meio diferente. Ele vinha muito sedado, daí eu já vi ele sem os dentes da frente. Toda vez que eu chegava lá, às vezes ele estava machucado. Eu perguntava, ele falava, ai mãe, eu tive crise. Né? Só que ele não contava para mim que eram os enfermeiros que batiam nele. Eu tinha medo de apanhar dos enfermeiros. Bruno estava internado no Veracruz havia 6 anos. Ao rever as cenas de nossa investigação, mãe e filho se emocionam. O que é aquilo lá no chão? Era fezes. Nesses daí dormia tudo junto? Dormia tudo junto, pelado. Eu dormi em cima do pó da cama. Ai, que judiação, hein? O Daniel. Que é pão. É triste, ainda eu pude ir lá e salvar ele. E esses um que não tem família, vai saber o que vai acontecer, né? Então, a primeira noite que ele dormiu aqui mesmo no chão, ele acordou no outro dia e falou pra mim, mãe, eu não acredito que eu saí daquele inferno. São Manuel, interior de São Paulo. O mês é novembro. Desde nossa última conversa com Bruno, 4 meses se passam. A mãe do jovem não está em casa. É a tia quem nos recebe. Os primeiros dias, ele se comportou bem. Daí depois ele já começou a ficar nervoso. Daí depois começou a surtar, começou a ficar agressivo. Bateu, deu um murro na mãe dele, no olho, deixou o olho roxo da mãe dele. E ele, o irmão dele, tiveram assim, uma luta corporal assim, muito grande. Precisava nós em 4 para segurar ele. Foi muito difícil para dominar ele.
Novamente, a família decide internar o jovem. Ele não queria ser internado. Quando fala que queria ser internado, ele ficava agressivo, ele ficava bravo. Até então, ele fala que se internasse, ele se matava. Marcas difíceis de esquecer. Dos horrores sofridos no hospital de Sorocaba. Outra internação era como revivê-los. Ficou com trauma do hospital, porque ele sofreu muito naquele hospital. Um filho, ele para mim é um filho. E ele tá fazendo muita falta, eu sinto muita saudade dele aqui. Recebemos autorização para visitar o jovem, internado em um hospital a poucos quilômetros dali. No momento de nossa chegada, encontramos Bruno dormindo no sofá. O descanso de todas as manhãs. Não é? Vai cumprimentar o pessoal? Bruno chega no começo de novembro, ganha peso e agora está com outra aparência. E aí, Bruno? Parece mais saudável. Lembra dele aqui, ó? Qual o nome dele? Diariamente, ele cumpre uma agenda de atividades. Recebe os cuidados necessários e toda a atenção que um deficiente mental necessita. Minha cama é essa. E o quarto é bacana? É. Lá você dormia onde? Esse no pó da cama. E aqui eu tenho uma cama macia, eles não me batem, eu posso dormir sossegado. Lá no Veracruz eles batiam. Não tenho nem um pouco de clima de saudade. Estimular a atividade ajuda no tratamento. É um dos segredos de sua melhora. A ociosidade, ela traz pra gente todo um incômodo, que cada um responde à ociosidade de alguma forma. Alguns de uma forma mais agressiva, outros de uma forma de ficar mais deprimido. Viver isolado da sociedade, sem ter o que fazer, não é bom para ninguém. A gente tem que devolver para o paciente habilidades que estavam ou esquecidas ou não usadas. Fazendo essas coisas, eles começam a redescobrir quais são suas habilidades, né? Na casa, ele precisa continuar fazendo alguma coisa que dê esse sentido para a vida dele. O que não dá para ter é toda uma ociosidade que não dê sentido para a vida dele, né? Que ele não se sinta aceito no meio que ele está, né? As relações serem muito precárias. Aos poucos, o jovem sorridente e alegre vai ganhando espaço. É como retornar à vida, em todos os seus ângulos, em todas as suas emoções. Daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. Relatos dão conta de que Sandoval Antônio da Silva, de 39 anos, teria fugido pelos fundos do hospital. Eu quero notícia, Jesus. A notícia de meu filho, onde ele está, se saiu. A gente já volta. Ao revelarmos os bastidores do Hospital Veracruz, mostramos o caso de um paciente que desapareceu de dentro do manicômio. Relatos dão conta de que Sandoval Antônio da Silva, de 39 anos, teria fugido pelos fundos do hospital. E o cara lá, acharam? Eu vou procurar, não procurei. E a família aí? Tão bravo, querem que ache ele. 7 dias depois do sumiço, flagramos 2 enfermeiros caminhando mata dentro à procura dele. Em seguida, o corpo de bombeiros é acionado. A família está desesperada. Eu quero notícia, Jesus. A notícia de meu filho, onde ele está, se saiu, se morreu. Eu preciso dessa notícia. Não pode ficar assim. Eu acho que ele morreu lá dentro. Eu sinto que morreu lá dentro. Segundo funcionários, é comum a fuga de pacientes do hospital. Eles não têm noção de carro, de velocidade, né? O acesso à mata é uma das facilidades apontadas.
Cada vez que eu vou num hospital, só diz que não tem notícia nenhuma. Denúncias apresentadas, começa o bate-rebate de acusações. Quem é o culpado? O governo federal. O Vera Cruz é um hospital psiquiátrico privado. Desde 2004, ele é mantido com o dinheiro público, através de um convênio com o Sistema Único de Saúde. A instituição recebe pouco mais de 6 milhões de reais por ano para tratar os 512 doentes. Dados do Ministério da Saúde. Já a conta feita pelo Ministério Público após a operação é outra. O número de pacientes encontrados ali foi menor, 433. Ou seja, cerca de 900 mil reais estariam sendo pagos anualmente pelo governo federal por 79 vagas que, na prática, não eram preenchidas no Hospital Vera Cruz. O dinheiro daqui jamais, só para esclarecer, jamais é desviado para outras coisas. Isso não, só para esclarecer bem. Veja bem, antigamente, nos bons tempos, nós tínhamos distribuição de algum lucro dentro do hospital. Os diretores do Hospital Vera Cruz jamais informaram aos familiares de seus pacientes que o manicômio não podia oferecer as condições ideais porque não estaria recebendo dinheiro público suficiente. Só agora, com nossas denúncias, os mesmos diretores reclamam que o repasse da verba do governo é baixo. Para que as pessoas entendam quanto vocês recebem, quanto vocês precisariam. A diária aqui, olha, eu não sei exatamente, por volta de R$35. A sua frase, você acha que com R$35, onde você vai conseguir médico 24 horas, enfermeira, medicamento, 3 refeições por dia, pagando R$35? Quanto é que o justo é no mínimo, então fazer um trabalho no mínimo seria uns R$80. Em 30 anos de carreira, poucas vezes eu vi uma situação tão grave, poucas vezes eu vi seres humanos tratados com tamanha falta de respeito. O senhor reconhece que o tratamento dispensado a doentes mentais aqui é indigno? Eu reconheço que o tratamento que nós damos aqui é o possível. É o possível. Como é que eu vou melhorar esse atendimento se eu não tenho dinheiro? O Hospital Vera Cruz alega que recebe um repasse muito pequeno do governo e por isso as condições são precárias. Vocês eram informados de que as condições eram precárias? Não. Muito pelo contrário. A gente reclamava com os enfermeiros e eles falavam que isso era coisa da cabeça da doença do paciente. Que era uma invenção do paciente. Que era uma invenção do paciente, que o tratamento era excelente e todas as informações que a gente buscava sempre eram muito boas. Nunca te disseram que as condições eram precárias? Não, que o hospital estava em condições financeiras ruins, que o repasse era pequeno, absolutamente nada. Nunca mencionaram isso? Não, sempre culpando o paciente. Você acha que deveria ter recebido essa informação? Sim, deveria de passar para a família optar se deixa no hospital assim mesmo ou se a família tem uma outra opção, procura uma outra opção. Que situação o Ministério Público encontrou aqui? Constatei excesso de pacientes e número deficitário de pessoas para cuidar. A senhora nunca tinha visto algo igual? Nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Eu teve momentos que eu confesso que eu me senti muito mal. Até quando o Brasil vai permitir que doentes mentais sejam tratados com tamanha indignidade? A resposta está dentro de cada um de nós. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.
Qual é o maior time do futebol brasileiro de todos os tempos? Acesse o site www.sbt.com.br/o maior time brasileiro e dê o seu voto.